O evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 7, ele nos diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a este culto. Sintam-se todos acolhidos na casa de Deus para celebrarmos o terceiro domingo do Advento. Tempo de reflexão, tempo de pensarmos em nossa casa espiritual. Ela está em ordem para recebermos diariamente nosso Salvador? Ou temos ainda muitas coisas para arrumar? E o que faremos para arrumá-lo? O evangelista Mateus nos fala, e é dura as palavras com que ele nos ensina. Se a nossa casa, se a nossa vida for construída na areia, ela vai desabar um dia. Pode até demorar um tempo, mas um dia ela vai desabar. Palavras duras que o evangelista nos diz. Hoje, no nosso sermão, nós veremos também palavras muito fortes e duras que o João Batista, o profeta João Batista, vai falar no Evangelho de Lucas para nós. Nós podemos ter certeza de que Deus repreende os seus filhos para o bem, repreende-nos, admoesta-nos para a nossa salvação. Também precisamos ouvir palavras duras para acordar. A própria palavra de Deus nos diz: acorda tu que dormes, e perceber que estamos em pecado e que somos pecadores. Deus repreende, Deus admoesta, Deus é juiz. Mas a sentença é muito boa, porque Deus, como juiz, nos dá uma sentença, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos merecimentos. Ele nos dá uma sentença de salvação. Ele diz: vocês estão perdoados em Cristo Jesus. Para isso é necessário se arrepender e pedir perdão diante dele. Arrependidos, então, somos agraciados com a maravilha da sua salvação. E nessa alegria é que nós estamos aqui hoje para louvá-lo, para pedir perdão e para engrandecer o seu nome. E assim, nós pedimos a Deus nesse momento que Ele aquiete os nossos corações, para que a gente ouça a boa nova, que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou por nós. E que possamos sair daqui nesta manhã para servi-lo, preparados para servi-lo e dispostos sempre a cada dia a refletir como está o nosso agir, se o nosso agir, se as nossas ações estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso, nesse instante, nós vamos orar, dando início já de uma maneira muito em comunhão com o nosso Deus e com os irmãos. Nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, por estarmos novamente na tua casa. Tu és um Deus bom, tu és um Deus que, ao mesmo tempo que nos repreende, que nos dá a sentença, mas a tua sentença, ó Deus, é sempre de amor. A tua sentença, Senhor, é sempre de salvação para nós. Por isso nós pedimos que tu nos ajude nessa manhã a sempre ter um coração arrependido, uma vida arrependida,
uma vida construída, Senhor, na rocha que é Jesus Cristo, para que quando vierem as dificuldades, para que quando vierem os problemas, as necessidades, nós possamos ficar firmes em Cristo, Pai, e continuar a Te servir com muita alegria no coração. Tira de nós toda murmuração, tira tudo aquilo que não Te agrada, tira tudo aquilo que não faz o Teu coração sorrir nas nossas atitudes e tenha misericórdia de nós. Aceita, Senhor, o culto desta manhã para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar. Vamos nos colocar em pé? Altamente os céus proclamam leitura do profeta Sofonias, no capítulo 3, 14 e 17. Eu convido os irmãos para estarem fazendo essa leitura responsivamente. Eu vou ler o versículo 14, e os irmãos leiam 15 e sucessivamente. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria.
renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Que texto bonito, que palavras bonitas do profeta Sofonias para nós nessa manhã. Ele diz: canta, ó filha de Jerusalém, porque o Senhor se alegrou com os seus atos. Os atos que a gente faz, os atos que a maneira que a gente vive, faz o coração de Deus sorrir ou se entristecer. Eu espero que a gente possa, cada um de nós, fazer o coração de Deus estar sempre feliz, sempre rejubilando. Por quê? Porque Ele é um Deus que agracia os seus filhos. Ele derrama as bênçãos remetidas sobre a vida dos seus filhos. E por isso, quando a gente faz Deus sorrir, ou mesmo quando a gente não faz, Ele continua sendo bom. E Ele derrama bênçãos sem medida sobre a vida da gente. E nessa manhã eu gostaria de convidar você. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Eu gostaria de agradecer a Deus pelos meus 15 anos de casamento, na sexta-feira. Eu gostaria de agradecer a Deus porque nessa semana eu fui chamada pela Prefeitura de São José para efetivação. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo grupo de mulheres dessa igreja, que fazem um trabalho muito bonito na oficina do retalho. Na quarta-feira, terça-feira teve o encerramento, foi muito legal ver tantas mulheres envolvidas. Fiquei surpresa quando eu vi todo aquele trabalho ali, era muita coisa, né? Eu não imaginava que era tanto assim durante um ano inteiro. E vai estar aberto hoje, fazendo uma Black Friday para a gente comprar os nossos presentinhos de Natal e deixar o 13º aqui. Então, esses são meus motivos de agradecimento a Deus. E você? Você tem algum motivo de agradecimento que você possa falar para a igreja nesta manhã? Pode falar. Vou começar, então. Porque a Ana foi sorteada no colégio de aplicação, que era algo que a gente orava muito, e porque o Léo foi chamado para trabalhar, porque ele tinha feito um processo seletivo, que o resultado saiu em julho já, e só agora chamou, fez exame médico, se Deus quiser, logo já vai estar trabalhando. Puxa, que bom, graças a Deus. Mais alguém? Você é daquela que faz o exame e dá sempre negativo, né? Nem para isso, né, Neuza? Mais alguém quer falar? Amém. Isso é muito importante. Ser presente de Deus, né? Ninguém mais quer agradecer? Fala, dona Bernadette. A gente que agradece a sua vida, dona Elizabeth. A senhora traz alegria para essa igreja. Isso é muito bom, não é? Vamos orar, então? Vamos agradecer. Vamos pedir a Deus a bênção dele. Vou pedir para a Mara fazer a oração de gratidão ao Senhor.
Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra de Deus. E agora eu convido para a gente fazer a leitura todos juntos, de Filipenses 4, 4 a 17. Vamos juntos, então? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém. Lá em Sofonias, a gente ouviu o profeta dizer: Deus está no meio de ti. Paulo vai dizer: perto está o Senhor. Por isso não devemos andar ansiosos de nada na nossa vida. Todas as nossas ansiedades devem ser levadas ao Senhor Jesus. E eu gostaria, nessa manhã, de convidar você que precisa de uma oração, que precisa de uma intercessão, ou por você, ou por alguém, venha até aqui à frente, e eu vou estar orando. Ah, mas pastora, por que eu preciso vir à frente? Não pode ser aí de onde eu estou? Sabe por quê, irmãos? Ao levantar e vir à frente, você está dando um ato de fé. Você está dizendo assim: eu quero, eu vou me colocar, eu preciso de Deus. É um ato de submissão à vontade de Deus. E você está mostrando a todos que você está precisando. Mais alguém gostaria de vir à frente, receber essa oração? É sempre um ato de fé, irmãos. Senhor, nós queremos agora, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, colocar todas as nossas ansiedades diante de Ti. Em especial, Senhor, aqueles irmãos que vieram à frente. Tu conheces cada ansiedade, cada situação que eles estão vivendo, Pai. Por isso eu peço, primeiramente, que Tu aquietes o coração deles e que eles saibam que Tu és Deus, ó Pai.
que tu estás no controle de todas as coisas. Então, no nome do teu Filho Jesus Cristo, tu que és o Deus conosco, o Deus que está no nosso meio, eu peço a ti, Pai, que tu olhes da onde tu estás nesse momento para a vida deles e que haja cura para aqueles que precisam, Senhor, que vieram à frente pedindo por cura deles ou cura de alguém. Aqueles que estão pedindo libertação, que tu libertes, ó Deus, que tu dê uma nova vida, Pai. Aqueles que estão precisando, Senhor, de problemas na sua área financeira, nós também clamamos, ó Deus, porque tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Tu és o Deus que provê todas as coisas, ó Pai. Então, eu peço que tu abençoes de forma grandiosa a vida de cada um que veio aqui. Que possa sair daqui, Pai, cheios do teu poder. Que a tua palavra que nós lemos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ó Deus, dá força para enfrentar e dá também a solução para a vida de cada um, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos que tu és poderoso e que tu podes agir de forma milagrosa, Senhor, no problema que está desse nosso irmão que está aqui à frente. Tenha misericórdia. No nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, com a certeza que Deus está perto de você e que Deus vai agir. Amém? Os irmãos podem voltar aos seus lugares. E agora a gente vai louvar. A gente vai louvar porque a gente sabe que Deus, Ele tem sempre o melhor. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor. cântico diz que nasce em mim um canto de gratidão. Que coisa boa, nós agradecemos a Deus, irmãos. Nós temos que ter esse coração grato, reconhecer tudo que o Senhor faz por nós. E Deus diz que é para a gente ter um coração grato independente das circunstâncias, né? Então,
mesmo às vezes naqueles momentos de luta, de batalha, nós mesmo assim podemos ter um coração grato, porque nós sabemos que o Senhor está no controle, Ele está no comando, Ele tem um plano, né, para cada um de nós, e que nós possamos colocar diante dEle as nossas aflições, as nossas tristezas, mas nunca esquecendo de ter esse coração grato. Preparados, que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, também podem adorar ao Senhor, trazendo os seus recursos diante dEle, para sustento da obra, e também como forma de gratidão. E nós também já vamos preparando nosso coração para esse momento tão importante, que é o de receber a mensagem. O nosso culto reformado diz que a centralidade do culto é a palavra, né? Então, que coisa maravilhosa a gente poder ter a liberdade, né, de estar aqui reunido, de abrir a palavra de Deus, de ouvir o que Ele tem para os nossos corações. Então, que esse momento, essa música também seja uma preparação, né? Que a gente se derrame diante de Deus, que a gente esteja ouvindo o Espírito Santo, né, naquilo que Ele vai trazer aos nossos corações essa manhã. Escutas
te agradecemos por esse momento que estamos aqui. Nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. Vem renovar as nossas vidas, vem abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para esse momento que nós receberemos a tua palavra. Unge a tua serva, que irá trazer para nós, Senhor, a mensagem do teu coração para os nossos corações, Senhor, que nós possamos sair daqui mobilizados, diferentes de como nós chegamos, Senhor, que nós possamos proclamar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, porque essa é a nossa principal missão, Senhor. Nós fomos alcançados e que nós temos esse privilégio, essa honra de alcançar outras pessoas através de ti, Senhor. Que o Senhor alcance outras pessoas, Senhor, através de nós. Que nós sejamos servos, instrumentos nas tuas mãos. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigado porque nós podemos te servir. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. E nós vamos chamar as crianças aqui à frente, para os professores também, para eles estarem aqui. Opa, já é presbítera. Vamos lá, criançada. Tem criançada já dormindo. Começou as festas, todo mundo já está. Oh, que bonitinha, a Débora. Vamos orar, então? Vou pedir para a presbítera Tainara, está terminando o mandato agora, né, Tainara? Eu acho que é hoje, então ela vai orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre a vida das crianças e sobre as nossas vidas aqui. Pai amado, muito obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por este culto, por este louvor, Senhor. Que o Senhor tenha recebido, Senhor, com muito amor, Pai, que é o que a gente sentiu neste momento. Pai, muito obrigada, Senhor. Sei com cada um neste momento, fala conosco, abre os nossos corações, Senhor. Fala com as crianças, toca no coraçãozinho delas em nome de Jesus. Sei com elas, Pai, firma a tua palavra no coração delas, Pai. Usa a vida da Ju e da pastora Neura neste momento, Senhor. Que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 15 ao 20, tá? Vamos ler toda essa perícope. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Ok? E no versículo 7 do mesmo capítulo, diz: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Deus, nós estamos mais uma vez na tua presença, agora clamando pela iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, para que a gente ouça a tua voz e ouça as palavras de salvação que tu tens para cada um de nós hoje. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que eu tenho de estar nessa manhã trazendo, Senhor, a tua mensagem. Usa-me, Senhor, unge os meus lábios e fala através de mim. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus. Amém. O versículo 7 que nós lemos, dizia ele. Quem dizia? E o que dizia? Ele é João Batista. João Batista é um personagem muito importante no Novo Testamento. Ele era primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. E o seu nascimento foi algo sobrenatural, porque a sua mãe já era uma mulher idosa e uma mulher estéril. Qual era a missão de João Batista? Anunciar a vinda de Jesus Cristo, preparar a vinda de Jesus. Profetas como o profeta Isaías já haviam profetizado anos antes, séculos antes, a respeito dele. João Batista vivia no deserto. Ele não bebia álcool, ele era um nazireu. Ele se vestia de roupas de pelos de camelo e também comia gafanhotos com mel. Olha só que dieta boa, né? O mel, aí, ó, nós temos a nutricionista aqui, né? Gafanhotos com mel. João pregava nas margens do Rio Jordão. E o conteúdo da mensagem dele era sempre um conteúdo de arrependimento. Ele dizia às multidões: arrependam-se dos seus pecados para serem perdoados. Foi ele quem batizou Jesus. Ele era um homem humilde. E humilde, sempre eu gosto de frisar, que ser humilde é saber realmente quem somos e de forma equilibrada, saber qual é a nossa missão. Muita gente, a gente leu aqui no texto, o primeiro texto que eu li, muita gente achava que João Batista era Jesus, que era o Messias esperado. E ele não se deixou levar por ninguém. Ele sabia que ele não era, por isso ele era uma pessoa humilde. Ele tinha consciência, e uma consciência equilibrada de quem ele era. Paulo, em Romanos, capítulo 12, verso 3, ele vai dizer: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E João Batista era essa pessoa, humilde, que sabia quem era e o que deveria fazer. A sua missão era preparar o caminho para o Messias. Ele mesmo diz de si mesmo: eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus. Por quê? Porque quem fazia esse serviço de desatar as sandálias quando você chegasse na casa era o escravo. João Batista está dizendo: olha, nem isso eu sou merecedor de ser escravo, de desatar as sandálias do Senhor. Então, ele tinha uma consciência muito grande de quem ele era. Como João Batista morreu? Ele perdeu a cabeça. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes, porque ele denunciava os erros dos governantes. Ele morava no deserto, ia
batizar às margens do Rio Jordão, mas ele denunciava de onde ele estava, o que os governantes estavam fazendo de errados. Principalmente o rei Herodes Antipas, que tinha feito um casamento que não era lícito. Ele casou com a mulher do seu irmão. E, nesse sentido aqui, não poderia ser realizado. E foi o último dos profetas. Morreu decapitado, perdeu a cabeça. E João perdeu a cabeça pelo motivo certo. Ele perdeu a cabeça porque ele pregou a palavra do Senhor. E nós? Por que temos perdido a cabeça? Não é? Quantas vezes a gente fala, puxa vida, perdi a cabeça, falei coisa que não era para falar, fiz coisa que não era para fazer. Será que temos perdido a cabeça pelo motivo certo? Será que temos buscado essa vida de equilíbrio que João tinha? Como é que estamos no trânsito? Temos perdido a cabeça? Às vezes a gente não perde só a cabeça, né? Perde a vida, né? Dentro de casa, com o filho, com a esposa, com o marido. Às vezes a gente tem vontade mesmo, né? Mas será que nós não temos que buscar perder a nossa cabeça, como João Batista fez? Ele perdeu a cabeça por aquilo que era correto. Ele perdeu porque ele foi um homem corajoso, um homem forte, um profeta de Deus, que denunciou o erro dos governantes, e não só dos governantes, do povo também, das multidões que iam até ele. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, querida comunidade, amada igreja, assim é a forma que a maioria dos pastores e pastoras começam suas mensagens. Agora imagina se eu chegasse aqui e começasse a minha mensagem dizendo raça de víboras ou ninhada de cobras venenosas. Já pensou? Certamente muitos de nós ficaríamos ofendidos. Mas foi assim que João começou o seu sermão para aquela multidão. Ele disse, raça de víboras, ninhada de cobras venenosas. E João Batista, ele foi direto e foi ofensivo. E ele disse mais ainda àquela multidão, olha, se você não se arrepender, você vai para o castigo eterno. Ele diz também, toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Por que João Batista era tão agressivo na sua mensagem? Não poderia falar isso de forma mais delicada, mais tranquila com o povo? O que justifica essa violência nas suas palavras? Vejo que João Batista queria dar um choque em seus ouvintes, principalmente aqueles que estavam dormindo. Acorda, tu que dormes. E às vezes a gente precisa, né, ouvir uma palavra dura, como eu comecei o culto, com a palavra de Mateus. Acorda para a vida. Olha o que está acontecendo à tua volta. E eu creio que é isso que João estava fazendo, com a maneira de ele pregar. E ele devia ser um homem, imagino um homem forte, vocês imaginam um homem forte, grande, né? Uma voz grossa, dizendo, raça de víboras. E aquela multidão ouvindo a ele. Vejo que João Batista queria mudar uma situação daquele povo, um povo que estava vivendo a impenitência, que é diferente de impunidade. Impunidade é quando a gente faz alguma coisa errada e a gente não é cobrado ou a gente não ganha nenhum castigo por aquilo de errado que a gente fez. Você passa impune. A gente vê que hoje a nossa sociedade é uma sociedade que é impune.
né? Principalmente aqueles que têm mais dinheiro, eles conseguem ludibriar a justiça e passam impunes. Não é isso. Impenitência é quando você errou, mas você não reconhece o mal que você fez. Você não está nem aí. Né? Problema é de quem está sofrendo. Errei. O problema não é meu. O problema é de quem as consequências. É do outro. Só que no dia do juízo final, Deus vai cobrar. E aqui nesse texto que nós lemos, Deus, o primeiro grupo de pessoas que vai até João Batista é a multidão. A multidão, um dia, todos nós, teremos que ir à frente do grande juiz. E nós vamos ter que prestar contas do que fizemos aqui com a nossa vida. Nessas contas, existem os saldos negativos. É quando a gente vai lá no banco, né? Usou toda a nossa conta, como é que chama? Eu não tenho conta em banco, gente. É o cheque especial. E aí, o cheque, aí dá negativo, né? Aí você tem que compensar. Tem que botar algum dinheiro lá para teu saldo voltar a ser positivo. Quando nós pecamos, nós ficamos com saldo negativo. Agora, como é que nós vamos compensar? Não podemos, não temos o que fazer. Aí Deus vai lá e compensa por nós. Ele nos manda Jesus Cristo, nasceu, morreu e ressuscitou por nós. E aí, em Cristo Jesus, nós recebemos o perdão da nossa dívida. E na cruz de Cristo, nós somos perdoados. Ficamos com saldo positivo novamente. Não porque somos bons, mas porque Deus é misericordioso. Precisamos admitir, irmãos, diante de Deus nosso erro e pedir perdão. Se reconheço o erro, peço perdão. E é óbvio que eu vou mudar a minha atitude, que eu não vou repetir mais aquilo que eu estava fazendo de errado, de transformação. Só que aquela multidão que estava ouvindo João Batista, eles arranjaram uma desculpa, muito cara de pau, né? Arranjaram uma desculpa. Olha, você fala aí que a gente tem que se arrepender, mas nós somos descendentes de Abraão. Você sabe com quem você está falando? Não é isso que os poderosos usam aí? Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o filho de Abraão. Né? Ele é o nosso pai. Então, era essa desculpa que eles usavam. Eles eram impenitentes. Eles não reconheciam, eles até sabiam que estavam fazendo coisa errada, mas eles estavam sempre se justificando. E nós? Será que nós também, diante dos nossos erros, nós não nos justificamos? Como fazemos isso? Alguém poderia dizer, mas a minha família inteira, desde o meu tataravô, a gente é presbiteriano independente. A gente construiu essa igreja, a gente fez o salão, a gente arrumou tudo, a gente contribuiu, a gente está aqui desde o início. Nós, muitas vezes, nos justificamos assim. Achamos que, por ter uma história evangélica, uma história na família, nós achamos que não precisamos de arrependimento. Nossa vida já está quite com Deus. De nada adianta trazer a nossa e dar a nossa contribuição financeira ou mesmo de vida quando a gente lá fora vive uma outra vida. Quando lá fora eu trago a minha contribuição financeira, mas por algum motivo eu enganei o meu irmão. João Batista convoca o povo para o arrependimento. O mundo nos ensina os caminhos da esperteza. Lá fora, quem é mais esperto, que consegue ludibriar o outro, passar a perna no outro, esse é o inteligente, esse é o cara bom. Mas
na visão bíblica, aquele que se arrepende, esse sim, aquele que vive uma vida honesta, uma vida que vive no amor de Deus, olhando para o próximo, este sim está nos caminhos de Deus. Precisamos nos renovar a cada dia. Mas como? As pessoas também naquele dia, quando ouviram de João e deram a sua desculpa, depois eles perguntaram a João: o que nós vamos fazer? Como é que eu vou ter uma vida mais bonita na presença de Deus? No Advento, esse período que nós estamos vivendo, muito se fala de mudança de vida, de preparação. Talvez alguns de nós também já tenhamos perguntado: mas como? Como eu devo fazer? E se você olhar para o Novo Testamento, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, as vidas foram totalmente transformadas. E elas também perguntavam: o que eu tenho para fazer? Lembra de Zaqueu? Zaqueu falou: Senhor, e agora? Né? Que sou uma nova pessoa, o que faço? Então, o que tu fazia antes não faz mais. Né? O jovem rico não se agradou muito e se afastou de Jesus. E nesse Natal, o que faremos para receber Jesus Cristo? Para aquela multidão, João Batista deu exemplos de acordo com quem perguntava. Então, ele disse assim para a multidão: olha, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Porque não adianta só falar isso de boca. Nós temos que ter atitudes, mostrar uma nova vida. Nada mais claro que demonstrar arrependimento através das nossas atitudes. Para a multidão, ele dizia: quem tiver 2 túnicas, dê uma para o seu irmão que não tem. Eles usavam geralmente 2 túnicas. Então, ele está dizendo: tira uma de cima do teu corpo e entrega para aquele que está passando frio, aquele que não tem. Quem tiver comida com quem não tem, reparta. Aqui João está falando que nós devemos compartilhar, que nós devemos partilhar aquilo que temos com aqueles que não têm. E às vezes a gente é tão sovina, né, gente? Às vezes é tão avarento. Você sabia que um dos maiores pecados, se é que existe, né? Pecado maior, pecado menor, mas um dos pecados assim que são abomináveis é a avareza. Tem gente que é avarento até dentro da sua própria casa, que permite, às vezes, a necessidade de um filho, da esposa ou do marido, para guardar dinheiro, para ter dinheiro no banco. Né? Eu não estou falando de ser prudente, eu estou falando que, às vezes, a gente pode estar vivendo uma vida de avareza, no sentido de a nossa família está passando algumas necessidades básicas e a gente está querendo guardar, reter. Se a gente faz isso, às vezes, com o que está dentro da nossa casa, imagina com aquela pessoa que está lá fora, que, às vezes, pede para a gente alguma coisa. Se o que tiver pouco não for explorado ainda mais, não lhe faltará tanto. Mas, infelizmente, o que tem pouco é explorado pelo que tem mais até ficar sem nada. Isso é uma das coisas, né, que a gente vê na nossa sociedade. E quando Jesus Cristo diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, a gente tem que entender o que é necessário para nós. E por que na igreja primitiva as pessoas não passavam fome, não passavam necessidade? Porque cada um tinha aquilo que precisava. Então, por exemplo, hoje lá em casa, nós somos em 3, eu, minha mãe e meu marido. Será que eu preciso comprar 10 quilos de arroz? Não. 3, 4 quilos de arroz para a gente passar o mês é o suficiente. Mas, quando eu retenho mais do que eu posso consumir, eu estou pecando. E quando eu não divido também aquilo que eu não posso consumir, lembra de quando no deserto, Deus mandava o maná? Deus dizia assim, olha, pega aquilo que você tem para o dia.
Usa aquilo que você tem para o dia. Recolhe o maná para aquele dia. Quando você chegar na sexta-feira, que você não vai poder trabalhar no sábado, você pode dobrar. Agora, quem pegava mais, por falta de confiança na provisão de Deus, o maná estragava, gente. Eu nunca esqueço, gente, uma vez que aconteceu lá na Igreja da Coloninha, lá no projeto. No final do ano, a gente recebeu um monte de arroz. Um monte de arroz, porque a gente ganhava muita coisa, né? E aí eu falei, não, vamos segurar esse arroz para o ano que vem. Gente, quando eu cheguei, quando começou o projeto em março, que eu fui olhar o arroz, tudo estragado. Eu falei, nunca mais aqui no projeto vai ficar nenhuma quantidade de comida sobrando. Nós vamos ter a quantidade para o dia. E era interessante. Às vezes, a gente, naquele dia, no começo do dia, a geladeira só tinha o lanche para as crianças daquele dia. Chegava no outro dia, no final da tarde, aparecia o Mesa Brasil, ou aparecia, às vezes, até o Criativo ali doando alguma coisa, que era uma escola parceira com a gente. Então, assim, quanto mais a gente segura, menos a gente tem. Quanto mais a gente se doa, em todos os sentidos na vida da gente, mais a gente recebe. Então, a gente tem que aprender. Aquela multidão, ela precisava compartilhar. Ela precisava se arrepender de viver aquelas pessoas que estavam ali, pensando só em si, pensando só em sua família. João Batista dizia, arrependam-se, abram a vida de vocês e deixa Deus agir, confie em Deus. Uma passagem interessante do rei Acabe, no Antigo Testamento, é que o rei Acabe e a sua esposa maravilhosa, Jezabel, né, um dia ele olhou do seu palácio e ele viu a vinha de Nadab. E ele olhou e ele disse, olha, que coisa linda, né? Aquilo lá podia ser meu, para fazer um jardim maior aqui no meu palácio. E ele foi até a Nadab, e Nadab era o único pedaço de terra que ele tinha. E ele vai dizer, não posso vender, isso é herança dos meus pais. Aí a Jezabel disse, como? Tu és o rei. E o Acabe ficou tadinho, ele ficou depressivo. Se você ler a história lá, você vai ver que ele ficou depressivo. Aí a esposa dele vai dizer, mas por que você está triste, Acabe? Você é o rei, vai lá e toma. E foi isso que aconteceu. Foi lá e tomou. Aquilo que era importante para Nadab era o seu único pedacinho de terra, o seu único sustento. O rei resolveu, foi lá e pegou. Então, quantas vezes a gente também, irmãos, a gente tem mais do que a gente precisa, não é? A gente precisa aprender a partilhar, repartir, a compartilhar. Para os publicanos, que são os funcionários do governo, e agora eu sou funcionária pública, né? Eu agora sou funcionária pública. João, eles também foram, os publicanos que eram funcionários do governo romano. Eles trabalhavam para Roma. João diz, olha, vocês têm que ser honestos. Arrependam-se, mudem a vida de vocês, o Messias está chegando, e vocês têm que ser honestos naquilo que vocês fazem. Essa é uma palavra que hoje em dia precisa ser muito falada nos nossos dias, né? Quantos dos nossos governantes, quanta corrupção existe, quantas pessoas, às vezes, estão sofrendo porque alguns resolveram pegar aquilo que não era seu. Para mim, assim, irmãos, quando eu vi no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, governador, né,
deixou. Eu tenho uma amiga que morava no Rio, que veio para cá, e ela disse que estava insustentável morar no Rio. E ela conta algumas coisas, né, principalmente na área de saúde. E aí você vê a história daquele homem, que tinha um pai que era jornalista, um homem que dizem que tinha um caráter exemplar, né, que, graças a Deus, já morreu antes de ver o filho fazer isso. Mas para comprar joias para a mulher, deixar, o que vai? O que a gente leva desse mundo? Imagina o dia de juízo para esse homem, se esse homem não se arrepender antes. E não se arrependeu, né? Porque foi para a cadeia e ainda continua comendo, né? Depois eles descobriram de novo que levavam comida, melhores comidas para ele. Então, para essa classe de pessoas, que são aquelas que trabalham com o dinheiro do outro, que trabalham com o dinheiro do povo, que trabalham com o nosso dinheiro, com o dinheiro de impostos suados que nós recebemos, essa pessoa, João Batista dizia, sejam honestos, mudem de vida, porque é preciso. E para os soldados? Temos alguns soldados aqui, né, Leila? Paulo. Paulo soldado também, né? Né? Polícia. Então, gente, ele vai dizer assim, olha, não hajam com violência. Não coajam as pessoas. Contente-se com o seu salário. Porque também a gente sabe que existe muito policial corrupto, né? Muito policial que, se for ver os bens dessa pessoa, a gente vai ver que não tinha dinheiro, que o salário dele não dava para comprar aquele carrão que ele anda, o apartamento onde ele mora. E o advento, irmãos, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, é o momento que nós temos que nos preparar. É um momento de arrependimento. Também temos que perguntar, como a multidão, os publicanos, os soldados fizeram, o que faremos? O que vamos fazer é nos arrepender, é mudar de vida, é refletir e analisar no nosso interior, cada um de nós, se estamos agindo com honestidade. Se não estamos, vamos agir. Se estamos partilhando, se estamos compartilhando aquilo que nós somos e temos com as pessoas que precisam da nossa ajuda. E essa nossa ação deve ser durante todo o ano, não só no momento da espera pelo Natal ou nesse período, mas o ano inteiro. Por isso, fica nessa manhã essa mensagem de João Batista, o convite que ele nos dá a arrependermos e crer no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele está batendo aí na nossa porta. Os sinais estão chegando. Como eu falei, não vai haver uma segunda vinda, porque não vai haver uma terceira nem uma quarta. Vai haver uma volta. E como Jesus vai nos achar? Será que estamos preparados para aquilo que Ele imagina e Ele quer que nós sejamos? Vamos, nesse Natal, mudar. Vamos, nesse Natal, nos arrepender. Faça isso e você estará deixando o coração de Deus feliz, agradecido. Você vai fazer Deus sorrir, como diz o profeta Sofonias. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que Ele faça sempre o seu milagre na nossa vida. Amém? Nós vamos cantar, né? A Juliane não está aqui, mas a gente canta do mesmo jeito. Ok? Ela já está chegando aí, já está vindo. Nós vamos ficar em pé. Antes de a gente cantar, nós vamos orar. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos na Tua presença agora. E nós queremos Te dizer, ó Deus, que somos pecadores. Mas nós não queremos ser só pecadores, ó Pai.
Nós queremos ser pecadores arrependidos. Nós queremos fazer o teu coração, fazer uma grande festa nessa manhã no céu, porque o nosso coração precisa e quer mudança, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Que haja transformação das nossas vidas a cada dia, Senhor. Quantas vezes somos egoístas, quantas vezes somos avarentos, quantas vezes fizemos coisas que não te agradam. Por isso nós pedimos misericórdia, ó Deus. Ajuda cada um de nós, dentro da nossa profissão, dentro dos outros papéis que a gente vive na nossa sociedade, como pai, como amigo, como filho, como membros de igreja, que a gente sempre seja honesto, que a gente sempre seja justo, que a gente sempre tenha um coração quebrantado diante de Ti, Pai. Que a gente seja humilde como João Batista foi e que a gente cumpra a nossa missão como ele cumpriu. Obrigada, Senhor, por esse momento. Tu és Deus, Pai, e nós te glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Seja dados a Deus. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a vida dos teus familiares, a vida da nossa igreja e dessa comunidade para todo sempre. Amém. Amém. Porque o churrasco é muito caro. Tá? Que Deus acompanhe cada um. E dê uma boa semana. Até o próximo domingo. Olha o bazar lá atrás, gente. Vamos olhar, tem coisas lindas.